Fala pessoal, nós estamos aqui no canal Pregando as Escrituras e nós queremos falar hoje sobre Bíblias de estudo. Nós já falamos sobre a importância, as razões para você ler a Bíblia, você pode ver esse vídeo aqui. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as Bíblias de estudo. Hoje em dia, você tem no Brasil, somente no Brasil, aproximadamente 70 Bíblias de estudo diferentes. É muita coisa. E desde o início do vídeo eu quero falar para vocês que eu tenho dificuldade em ficar usando Bíblia de estudo. Mas elas têm a sua razão de ser e muitas delas são úteis e tudo mais. Eu quero apresentar para vocês 4 tipos de Bíblias de estudo que você encontra por aí. E elas atendem públicos diferentes e ideias diferentes, tá bom? Então, fica ligado aqui, continua conosco. O primeiro tipo de Bíblia de estudo é uma Bíblia de estudo mais devocional. Então ela não está preocupada em demonstrar palavras no original, história daquela passagem, ou conceitos como santificação, regeneração, dentre outras coisas. Ela quer trazer notas nas quais as pessoas sejam edificadas por meio de uma mensagem aplicada à vida delas. Você encontra alguns tipos de Bíblia, assim, por exemplo, a Bíblia da mulher, a Bíblia dos jovens, Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo dos jovens, Bíblia de estudo do marido, dentre outras Bíblias assim. Elas têm a sua razão de ser e têm o seu objetivo. Elas querem abençoar a sua vida com aplicações pessoais para a mulher, para o jovem, para o marido, dentre outras razões. É importante você ter uma Bíblia dessa? Eu creio que sim. Ela tem normalmente os pontos que são incomuns nas Bíblias de estudo, que é aquela introdução ao livro com data, o objetivo do livro, o esboço do livro, dentre outras coisas, que é comum na maioria das Bíblias. Um segundo tipo de Bíblia de estudo seria uma Bíblia de estudo um pouco mais teológica. E quando eu estou pensando em Bíblia de estudo teológica, eu estou pensando em Bíblias que vão trazer conceitos, notas explicativas sobre algumas questões teológicas, como santificação, regeneração, justificação. E uma Bíblia que se encaixa nesse padrão é a Bíblia de Estudo de Genebra. Ela tem por objetivo clarificar esses pensamentos quando eles aparecem na Escritura, quando eles aparecem na Bíblia. Então, quando o tema está relacionado à criação ou ao pecado, normalmente ele tem uma nota explicativa, falando o que é o pecado, quais são as palavras no hebraico e no grego para pecado, e trazendo para os nossos dias o que seria esse pecado. Essa Bíblia é fundamental para quem deseja não somente ficar na superficialidade a respeito do texto bíblico, mas se aprofundar um pouquinho nos conceitos teológicos. Essa Bíblia eu tenho, como eu também tenho algumas daquelas devocionais que eu falei anteriormente. Um terceiro tipo de Bíblia de estudo é uma Bíblia de estudo um pouco mais histórica barra arqueológica. E você tem uma Bíblia com esse título, né? Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela tenta trazer o contexto da passagem bíblica, juntamente com fatos históricos arqueológicos que vão clarificar, ou melhor, né, que vão trazer luz àquela passagem bíblica dentro do seu contexto. Uma dificuldade que muitas pessoas têm é entender o texto bíblico dentro da sua época e dentro do seu tempo. E o que aquilo significa. Então essa Bíblia mais histórica, mais arqueológica, ela tenta trazer isso, essa luz para nós. E daí você tem algumas outras Bíblias nessa linha. Por exemplo, uma Bíblia que traz a Bíblia histórica, né, que ela tenta trazer a Bíblia, a Escritura como um todo, numa ordem cronológica, e daí ela vai explicando essa ordem cronológica. Elas são Bíblias mais de estudo, mais históricas, e é importante. O que aconteceu primeiro na história bíblica? Qual rei? Qual rei do Reino do Norte estava junto com o Reino do Sul? Então essas Bíblias de estudo históricas são importantes e nos fazem entender melhor esses textos que nós precisamos nos aprofundar e entender um pouquinho melhor. Um último tipo de Bíblia de estudo
É um tipo de Bíblia de estudo confessional. E eu quero encaixar aqui, por exemplo, a Bíblia de estudo pentecostal nesse grupo. Claro que outros tipos de Bíblia também caberiam aqui, né? Mas a Bíblia de estudo pentecostal está na sua mente, está na sua ideia, né? Então, esse tipo de Bíblia de estudo, ela pende a defender as ideias dentro do pentecostalismo e trazer luz nesse tipo de pensamento. Em alguns pontos ela traz um contraponto com outros pensamentos, com outras ideias, mas com a busca por defender a sua linha de pensamento. É certo ou errado? Eu creio que é válido, que você deve ter uma Bíblia dessa e que você deve olhar para ela. Entretanto, como nós falamos nas versões de Bíblia, o importante é você ter vários tipos desse tipo de Bíblia, porque um vai complementando o outro. E daí você tem uma biblioteca mais completa e melhor no sentido de mais ferramentas de estudo para você. Então essas Bíblias confessionais também têm a sua razão de ser e também vale a pena você usá-las em determinados momentos. Se você está vendo esse vídeo e você é mais tradicional, você pode usar esse tipo de Bíblia de estudo pentecostal para dizer o que eles estão falando. E se você é pentecostal e está assistindo esse vídeo, você usa essa Bíblia para afirmar o seu pensamento. Então, é válido para ambos os grupos que desejam ter esse tipo de Bíblia. Novamente, tenha o maior número de Bíblias possíveis. Claro que o ramo editorial no Brasil é um ramo caro. Então, geralmente, essas Bíblias de estudo são caras. Geralmente, mais de R$100. Mas vale a pena você ter essas Bíblias, gastar um pouquinho de dinheiro e investir nelas. É isso aí, gente. Forte abraço. Deus te abençoe.